do Senhor, oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço perdão aí pelo atraso. Vamos que vamos. Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa peregrinação dos caminhos de Isaac, amém? E eu estou trazendo para vocês aqui uma palavra que fala sobre o caráter de Isaac, amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira, dia de culto de estudo bíblico, falando a história de Isaac. Vou só aqui abrir. Vou fechar. Gênesis, capítulo 22. Vamos ler essa passagem aqui, em nome de Jesus. Vamos ler de 22:1 a 22:14, amém? Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. Atenção para a palavra moços, amém? E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Atenção à palavra moço. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. Ponta é chifre, né? E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14, finalizamos. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Amém? Conhecemos essa passagem, não conhecemos, meus irmãos? Nós, inclusive, no nosso estudo original aqui sobre a peregrinação de Abraão, a vida de Abraão, nós estudamos, com detalhes essa passagem. Falamos da fé de Abraão, falamos que Abraão não se deixou abalar. Amém? Às vezes, quando a gente, e nós vamos retomar esse problema hoje, às vezes quando a gente vê um filme, um seriado, não sei, uma novela que conta essa história,
Deus, o que acontecerá? O que acontecerá com meu filho? E nós vimos que na palavra de Deus, meus irmãos, não acontece nada disso. Ao contrário, Abraão, ele mostra até uma certa frieza, né? Você vê como é que ele falou, por exemplo, com o filho dele, quando perguntou, né, o que vai acontecer, pai? Cadê eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui tudo, só não estou vendo a nossa oferta. Ele falou, Deus vai prover, amém? Deus vai prover. E aí ele deu um nome para o Monte Moriá de Deus prover. Então a gente vê a fé de Abraão, amém? Mas a pergunta de hoje é, será que nós estamos enxergando alguma coisa especial também em Isaac? A fé de Abraão está clara. E a misericórdia de Deus mais clara ainda, né? Porque Deus deu seu filho unigênito, mas não deixou Abraão dar o dele. A pergunta é, será que Isaac também tem algo a nos dizer nessa passagem? Leiam comigo esse trecho aqui. Olha só. Isso aqui é a história de Isaac até esse momento. Olha comigo aqui. Quando chegaram ao local, Abraão colocou a lenha sobre os ombros do filho e eles seguiram juntos. Aqui, ó, esse pedacinho aqui. Isaac perguntou a seu pai onde estava o cordeiro para o sacrifício, e Abraão respondeu que Deus proveria. Meu irmão, minha irmã, Abraão colocou um fardo de lenha sobre os ombros do filho. Um fardo de lenha. Lenha é feita de quê? Madeira. Para subir um monte onde aconteceria um sacrifício. O que essa cena nos lembra? Quem carregava a lenha naquele momento estava destinado ao sacrifício. Começam a enxergar alguma coisa em Isaac aqui, diferenciar? Que quando a gente fala dessa cena, a gente fala de a fé de Abraão. Mas e Isaac? Meu irmão, nesse momento eu quero convidar vocês a assistir esse pedacinho. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. E a gente interpretar junto o que nós estamos enxergando nesse pedacinho desse vídeo aqui. E a partir dessa reflexão, vamos ver se a gente consegue aqui tirar um pouco de nuvem de frente dos nossos olhos, tirar um pouco de névoa. Lembra da oração original aqui do nosso culto? Vamos tirar a névoa dos olhos, em nome de Jesus. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, tem um plano B.
de quanto você teme a Deus. Vejo que você não poupou nem seu filho tão amado. Amada igreja, essa cena é comum, não é? Quando a gente lê essa passagem, um pouco vem, todos esses personagens vêm desse jeito na nossa mente, não vem? Será que essa imagem é a imagem que a Bíblia quer nos mostrar? Eu já fiz trouxe uma palavra que o Espírito deu para a igreja sobre filmes, não é isso? E a Bíblia, né? Irmã Nina, lembra? Foi esse filme mesmo, mostrando quando Abraão recebeu a notícia de que tem que levar ele, ele chorava. Nada disso está escrito na Bíblia. Quando a gente fala da cena de Abraão levando seu filho para o Monte Moriá, é comum vir na mente de todos nós Abraão, homem velho, 2 moços acompanhando, um jumento e uma criança. Alguém tem uma cena diferente na mente? A pergunta é: será que a cena era exatamente essa daqui? Um homem velho e uma criança. Porque se Isaac é uma criança, realmente o foco deve ficar em Abraão. Uma criança, ela não tem autonomia. Uma criança não tem discernimento. Uma criança não sabe se defender. Uma criança é crédula. Amém? Uma criança é obediente. E ainda que ela não queira ser, frente a um homem 2 vezes seu tamanho, 3 às vezes, 4 vezes seu peso, nada ela pode fazer. Ela não tem alternativa senão se entregar. Se nós temos na mente a figura de Isaac como uma criança, todo o nosso foco vai permanecer sobre Abraão. E nós não vamos ver nenhuma luz em Isaac, porque ele é uma vítima. Será que Isaac era uma criança? Será que Isaac não tinha discernimento? Será que Isaac não tinha condições de relutar? Será que ele não tinha condições de se defender? Será que ele não sabia o que estava acontecendo? Será que ele foi obrigado a deitar sobre aquela lenha? Obrigado, veja. Obrigado significa ele teve que fazer o que ele não queria, ou o que ele não estava aceitando. Meu irmão, minha irmã, tomemos cuidado com a cultura pop. Tomemos cuidado com as imagens que nós somos submetidos, para que ela não deturpe o que a palavra quer te falar. Por isso ele não pode ter atalho em filme, em foto. Não, a gente tem sempre que buscar o que? A razão da nossa fé, a Bíblia. Amém? A razão, quando eu digo, não é a razão como finalidade, é a razão, o raciocínio, amém? O que nos esclarece sobre os desígnios de Deus é a palavra. Vamos ler esses trechos e meditar sobre isso? Nesse momento eu quero suscitar essa reflexão. Quando Isaac está sendo levado para o sacrifício no Moriá, é aqui que presenciamos pela primeira vez a individualidade do segundo patriarca na genealogia de Jesus. É aqui que nós começamos a ver algo especial. Amém? Estão me acompanhando? Tá claro tudo? Sim? Vamos lá. Leiam comigo. Eu vou lendo. Se quiser vai acompanhando, está no telão. Quando o episódio é descrito, costuma-se realçar a fé de Abraão, expressa em obediência. Pouco se fala sobre o caráter de Isaac. Porém é evidente que um bonito traço da personalidade do filho também é demonstrado neste episódio. Costumamos pensar em Isaac como sendo uma criança, quando vemos relatados esses eventos. Mas será?
Veja comigo, Gênesis capítulo 22, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Eu quero te chamar a atenção para isso aqui, ó. E aconteceu depois dessas coisas. Aqui a palavra de Deus está se referindo aos episódios pregressos, anteriores ao chamado de Deus a Abraão. Amém? Se ficar alguma coisa sem entender, pergunta, amém? Vamos lá, passo a passo. Antes, no capítulo 21, Abraão, ele expulsa Agar do meio do seu clã. Ela e Ismael vão embora. Naquela ocasião, Isaac era uma criança, porque fala, Isaac desmamou, e aí Abraão fez uma festa, e naquela festa, Sara viu que havia uma competição entre Ismael, filho de Agar, e Isaac, e aí fala, Abraão, tira Ismael do meio de nós. Na sequência, Abraão toma a decisão. Primeiro, a gente não sabe quanto tempo demorou uma coisa para outra. Depois, Abraão expulsa Agar. Depois, Abraão ainda vai viver um outro episódio com Abimeleque. E naquele episódio com Abimeleque é dito claramente: e Abraão peregrinou por muitos dias. E depois dessas coisas é que vem essa passagem que diz: depois destas coisas, Abraão foi chamado por Deus. Meus irmãos, quanto tempo se passou entre Isaac criança e esses eventos? A Bíblia não fala. Não fala se foram dias, semanas, meses, anos, quiçá décadas. Amém? Ela não fala. Portanto, por que considerar Isaac uma criança? Por quê? A Bíblia não fala que ele é uma criança. E se a gente prestar atenção na palavra, ela leva a gente em uma outra direção. Então vamos comigo? Em nome de Jesus? 3 por 3. Peço paciência, amém? Que nós vamos descobrir qual era, amém? Mais ou menos, aproximadamente, a idade de Isaac. A Bíblia diz que este acontecimento ocorreu depois de Ismael ter sido afastado do clã. Está aqui, Gênesis 21, 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então, depois disso, passou tempo. Não se sabe quanto. Quanto tempo entre Sara ter falado com Abraão e a decisão de Abraão? Depois disso, certamente um tempo considerável se passou, quando se deu os eventos que culminaram no pacto com Abimeleque, que é outro evento que ainda vai acontecer. E ele conclui dizendo: depois muitos dias de peregrinação na terra dos filisteus. Muitos dias. Muitos dias significa o quê? Muitos dias. Pode ser muitos dias, muitas semanas, muitos meses, muitos anos, quiçá décadas. Está lá, Gênesis 21, 34. Peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Estão vendo? 21, 34. Finalzinho do capítulo anterior àquele que eu mostrei, em que fala: depois destas coisas, Deus chamou Abraão. Está claro? Então, entre a expulsão de Agar e o evento do Moriá, passaram-se possivelmente muitos anos. Muitos anos. Olha aqui, presta atenção nessa parte. E tomou Abraão lenha de holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Meu irmão, minha irmã. Lenha sobre uma criança? Faz sentido aquela cena que a gente acabou de ver? Um homem à frente e uma criança com um fardinho de lenha nas costas? Primeiro, lenha para queimar um corpo não era um fardinho. Será que uma criança teria condições de carregar essa lenha morro acima?
Outra coisa, olha só. Então disse: não estendas a mão sobre o moço. A palavra de Deus, quando se refere a Isaac, quando Abraão está prestes a esfaqueá-lo, a palavra de Deus diz: não estenda sua mão sobre o moço. Quando que a palavra de Deus se refere a moço? Ela se refere quando fala daqueles servos que o acompanhavam. Está lá, Gênesis 22, 19. Então Abraão tomou os seus moços, olha aqui, e levantaram-se e foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Quando se fala que Abraão levou servos consigo, fala moço. Faz sentido Abraão ter sido acompanhado por duas crianças, além de Isaac? Faz sentido? Quem estava para ser sacrificado? Isaac. Isaac, ele é chamado de moço. Por que um é moço adulto e o outro é moço criança? A palavra de Deus é a mesma, moço. A expressão é a mesma. Ora, então vamos imaginar, Abraão se levantou de manhã, pegou Isaac, falou: Isaac, vamos comigo para um sacrifício. Andou com aquela pessoa 3 dias. Uma criança tem condições de andar 3 dias? E chama outros 2. Abraão chamaria outras 2 crianças? Não, Abraão chamou seu filho e chamou 2 servos, homens, moços, ou seja, jovens, não crianças. Amém? E aí 3 homens e um idoso caminhando pelo deserto por 3 dias faz sentido. Agora, um homem idoso e 3 crianças caminhando no deserto não faz sentido. Ah, mas e se for um homem velho, uma criança e 2 jovens? Tudo bem, mas por que a palavra de Deus está usando a mesma expressão para designar o moço Isaac e os 2 moços que se presume serem adultos? Tem sentido isso? Por que nós imaginamos que Isaac era uma criança? Porque nós nos acostumamos a ver essas cenas na televisão. Amém? Em litografias, em desenhos, em pinturas. Nós nos acostumamos. Tem até traduções da Bíblia que faz distinção entre o moço jovens e o moço criança. De maneira que nós temos uma certa convicção que não sabemos de onde que veio, mas não vem da palavra de Deus, de que Isaac era um indefeso infante, uma criança, alguém que não poderia, nem sabia o que estava acontecendo. E isso acaba repercutindo, nos fazendo concluir que Isaac era tão somente uma vítima. Agora vamos mudar a cena, vamos esquecer a cena que a gente acabou de ver. Vamos imaginar Abraão, então, como a palavra de Deus a gente leu no início, acorda de madrugada, fala: Isaac, meu filho, pega aí suas coisas que nós vamos fazer um sacrifício. Certo, você e você que são fortes, por que Isaac precisava ser acompanhado de 2 outros homens, meus irmãos? Porque eles vão andar por terras, amém? Abertas, tinha assaltante, não é isso? Sim ou não? Eles iam ter que montar barracas para eles dormirem. Eles iam ter que caçar possivelmente. Então não podia ser qualquer um, tinha que ser homens fortes, amém? Tinham que ser bons moços. Ele não trouxe Eliezer, ele não trouxe aquele servo idoso que foi buscar Rebeca. Ele veio trazer homens aptos para a jornada, amém? Então comece a pensar a cena. Abraão acorda seu filho e fala: filhão, pega aí suas coisas que nós vamos adorar a Deus. Moço 1, moço 2, vocês 2 aí servos fortes, me acompanhem.
Vamos lá, bota aí a nossa tropa para andar. Pega o jumento, bota lá a água, bota lá a farinha, bota lá, né, o nosso arco, nossa flecha, amém? Bota aí os panos para a gente poder dormir à noite, porque no deserto faz frio, hein? Menos, às vezes menos. Aqui está frio. Lá onde Abraão habitava é mais frio do que hoje, aqui em Juiz de Fora, amém? Então precisava de toda uma, amém? De todo um arsenal de coisas. E eles caminharam por 3 dias até chegar no Monte Moriá. Faz muito mais sentido um homem velho, 3 jovens caminhando pelo deserto. E meu irmão, quando Isaac pergunta para Abraão, vamos lá, meu pai, aqui ó. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu irmão, minha irmã, se você tem na sua mente que é um homem adulto, quantos anos ele tinha? Não sei. Alguns teólogos falam em 25. Amém? Outros que jogam há mais de 30 anos, porque o próximo evento, inclusive, é a Sara morrer e ele se casar, e a gente sabe que ele já tinha 40. Amém? Mas vamos imaginar que ele tivesse 20 anos, 18 anos. Um homem de 18 anos, que conhece o sacrifício, que sabe o que é um holocausto, que já adora a Deus há alguns anos, que já convive com o pai há 2 décadas, se não um pouco menos, se não um pouco mais. Abraão fala, fica aí vocês, moços, fica aí com o jumento, só vou subir eu e meu filho, pega o fardo de lenha e vamos. Esse homem, Isaac, vamos colocar 20 anos, será que ele não está percebendo o que está acontecendo? Será que ele não sabe que algo estranho está ocorrendo? Sabe, tanto é que ele pergunta. Não pergunta como uma criança, como a Lara, quando a gente está vendo, o que é um circo, papai? Não, é um adulto que está perguntando, papai, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, mas eu não estou vendo oferta. Só estamos nós 2. Quem vai ser sacrificado? Amém? Não é a dúvida de uma criança, não, é de alguém que está vendo que alguma coisa esquisita está acontecendo. E ele, com a lenha no ombro, subindo no monte para um sacrifício, onde só está ele e o pai. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha a figura de Isaac sendo transformada. Ele perguntou, pai, e aí? E o pai falou, Deus proverá. Isaac seguiu. Isaac não está vendo o cordeiro. Ele não está vendo o animal para o sacrifício. Ele está vendo a arma na mão do pai. Ele está carregando a lenha. Mas ele não para de confiar. Ele não é uma criança que está ali olhando os passarinhos. Ele é um homem formado com discernimento, entendendo que algo está para acontecer. Amém? E ele segue. Um homem de 20 anos podia nessa hora jogar o fardo no chão e falar assim, peraí pai, explica essa parada aí. Que história é essa de Deus proverá? Quem vai ser sacrificado? Isaac fez isso? Não. Com o fardo nas costas, subir no morro, com um receio de que algo estranho está acontecendo, mas segue. Amém? Esse é o segundo patriarca. Certamente, leia comigo, certamente Isaac sabia, ou pelo menos tinha uma desconfiança muito forte de sua implicação naquele evento. Algo estava muito esquisito.
Mesmo que suponhamos que Isaac seguisse ignorando completamente a possibilidade dele ser a oferta, tal ignorância teria se dissipado quando Abraão preparava o holocausto, ou não? Isaac teve de deitar sobre a lenha, Isaac teve que deixar o pai amarrar os seus pulsos e os seus pés, ou não? Meu irmão, minha irmã, se é uma criança, vem cá, moleque. Se é um adulto, estão entendendo? Isaac teve que consentir. Se lá no pé do morro Isaac perguntou para o pai: pai, quem que nós vamos entregar em holocausto? O pai disse: Deus proverá. E ele seguiu, sem saber nada que estava acontecendo. Na hora que eles chegaram no local do holocausto, colocaram a lenha em cima da pedra, e as mãos dele começaram a ser atadas, e ele teve que ser deitado sobre a lenha. Ali, Isaac tem plena consciência de que ele é a oferta, ou não? Uma criança podia achar que era uma brincadeira. Um homem feito, não. Nessa altura do campeonato, ele já sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que não veria a noite daquele dia. Uma arma na mão do pai, ele sabe que é um sacrifício, ele está em cima da lenha, com as mãos e pés amarrados. Ora, o que vai acontecer agora? E você vê a palavra de Deus dizendo: Isaac resistiu, Isaac lutou, Isaac afrontou o seu pai. Meu irmão, se nós estamos falando de um homem feito, do outro lado nós temos o idoso. Se Isaac não quisesse, ele podia entrar em luta corporal contra o pai. É ou não é? O homem, um varão forte, poderia ganhar, poderia arrancar o cutelo da mão do pai. Isaac fez isso? Nesse caso, a Bíblia não está omitindo, ela está explicando. Ela está dizendo que Isaac confiou quando o pai disse: Deus proverá. E eu aceito, pode amarrar minhas mãos. E eu aceito, pode amarrar meus pés. E eu aceito, eu vou deitar sobre a lenha, porque Abraão não conseguiria carregá-lo, conseguiria ajustá-lo sobre a lenha. Amém? Do tipo, ele sentar e o pai pegar os pés e colocar para cima. Está claro, meu irmão, minha irmã? Isaac estava deitado, com o pai apontando a arma contra ele. E ele não saiu da posição. Meu irmão, minha irmã, o filme não permite que nós vejamos o que a Bíblia quer nos mostrar. Ela quer nos mostrar a imagem de Cristo. Filmes como esses levam as pessoas a estarem nas velhas sombras do passado. Se uma pessoa que leu o Antigo Testamento presta atenção nisso e depois vê o sacrifício de Jesus, óbvio que vê as analogias, óbvio que vê as proximidades, óbvio que vê que ali Deus já estava dando a indicação do que haveria de acontecer e como o seu filho se comportaria. E não é à toa que Isaac é o filho da promessa, porque Isaac tem uma luz. Isaac é aqui, daqui a pouco é quem vai continuar a genealogia de Abraão para levar a Jesus. Ele não é um menino, ele não é um ignorante, ele é um servo de Deus. Amém? Veja, a gente costuma falar, né? Quem nós daríamos por sacrifício? Qualquer um, menos o filho, não é isso? Se Deus pediu como sacrifício o filho, significa que Deus está pedindo o maior de todos os sacrifícios. Não tenha dúvida, mas o segundo maior é sacrifício a si mesmo. É ou não é? Sim ou não? Sim. Nós não estamos falando de um homem de fé, nós estamos falando de dois grandes testemunhos. Isaac está disposto a acreditar que Deus vai prover até o fim. Porque Abraão não falou: Isaac, eu vou te sacrificar. Ele disse: Deus proverá. Amém? Isaac está acreditando. Mesmo quando ele está deitado sobre a lenha, vendo o fogo no pé dele,
ou na cabeça, porque já devia estar perto da lenha, e vamos colocar assim, faca, né? O cutelo, a arma vindo contra ele. E permanece ali. Vocês estão conseguindo visualizar, meus irmãos? Aqui nós estamos vendo a sombra de Jesus. Nós estamos vendo uma forma ainda incipiente, uma forma, vamos colocar assim, um rascunho do que seria o sacrifício de Jesus. E aí nós podemos entender o próximo passo. Deus para e não deixa sacrificar Isaac. Ele honra Abraão e ele honra Isaac. Ele poupa Abraão e ele poupa Isaac. Ele poupa os dois homens que resolveram confiar nele. Algo que ele não faria para si mesmo. Porque quando Jesus foi para a cruz, ninguém segurou os romanos. Ninguém impediu as chicotadas. Deus teve que ver o seu filho sendo crucificado, sendo sacrificado. Isaac não teve que ser sacrificado, Jesus foi sacrificado. Abraão não teve que ver o seu filho, ou ele próprio sacrificar o seu filho. Deus entregou o seu filho. E nós só conseguimos ver isso quando a gente presta atenção nas Escrituras, não nos filmes, não nas imagens que nos ensinam. Nós temos que deixar a Bíblia falar, o Espírito falar através dela. Amém? Em nome de Jesus, olha só. 22:9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Amém? Isaac estava consciente de tudo estava acontecendo, e ele deixou. Aqui está se forjando o caráter do segundo patriarca da genealogia de Jesus. Glória a Deus! Então vamos confiar, Deus proverá. Deus provê para aqueles que são seus, e Ele toma de si para nos dar, assim como Ele fez, tanto com Abraão, quanto com Isaac. Glória a Deus! Então aquela salva de palmas ao nosso Deus maravilhoso.